Hi clã, bem-vindos ao quarto episódio de Papo com a Yane. E o episódio de hoje é Não fuja do seu chamado. Bom, todos nós temos um chamado. Todos nós fazemos alguma coisa em especial e pregamos o evangelho através disso. Pregar o evangelho, pregar a palavra, não é só em cima do altar. É nos quatro cantos da terra, seja cantando, seja falando, seja tocando, seja gravando vídeos, escrevendo livros, enfim, isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente, vocês vão entender. Vamos ler Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1 e eu vou dando umas puladas, vocês vão entender, só pra gente entender o contexto da história. Chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um chamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão para se deitar, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram a Jonas: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já havia lhes dito. Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas não quis ir a Nínive, pois era um lugar cheio de impurezas, de coisas malignas, pecados. E o que Jonas, um fiel a Deus, faria num lugar daqueles? Assim como aquele povo, Jonas também era pecador. Não importa que as atitudes eram diferentes, ambos pecavam. E assim como o Senhor foi misericordioso e enxergou Jonas, assim ele fez com aquele povo, que ninguém dava bola, que ninguém nem enxergava, que ninguém fazia questão de trazer a salvação àquele povo impuro. O Senhor escolheu Jonas para levar a salvação àquela nação. O Senhor já havia salvado Jonas de sua ignorância, e mesmo Jonas sendo falho, o Senhor escolheu ele para ser usado como um instrumento do Senhor Deus Todo-Poderoso e através dele aquelas pessoas serem salvas de sua ignorância. E assim como Jonas, o Senhor nos escolheu para pregarmos o Evangelho. Yane, mas eu não sei pregar. Tá, mas talvez tu saiba cantar. Não sei cantar, Yane, não é para mim. Mas tu sabe tocar. Não, Yane, a música não é para mim. Mas tu sabe desenhar? Ou então, tu sabe escrever? Enfim, existem diversas possibilidades, pois o Senhor nos chama para pregar o Evangelho e cumprir o ID através de nossos talentos. Yane, mas eu não sei fazer nada. Sabe sim, pare de dar ouvido ao que o inimigo fala. Comece a ouvir o chamado do Senhor e cumprir ele independente das circunstâncias e sem dar desculpas. Sabe por quê? Moisés era gago. E mesmo assim ele ouviu o chamado do Senhor e enfrentou o faraó, e através dele o povo foi libertado do Egito. Paulo perseguia e matava os cristãos, e mesmo com esse passado, ele se permitiu ser transformado e começar a pregar o evangelho do Senhor.
Quando você começar a pensar em desculpas ou empurrar com a barriga o seu chamado, lembre-se desses mínimos exemplos. E lembre também que, independente das circunstâncias, você serve a um Deus que é o Deus do impossível e o Deus que ainda faz milagres. Jonas fugiu, tentou ignorar o chamado do Senhor, e por isso ele passou por toda aquela tribulação. Ele é o nosso maior exemplo de que não devemos deixar de lado e nem fugir do nosso chamado, e mesmo assim acabamos fazendo o contrário, seguindo os passos de Jonas, e o resultado disso vai ser uma tribulação. Eu tenho um testemunho referente a isso. No vlog anterior, vocês viram que eu cantei lá na igreja. Por mais que eu não tenha a voz mais profissional, eu cantei. Só que ninguém sabe que houve um grande processo para que isso acontecesse. Por mais que desde pequeno eu gostasse de cantar, eu gostasse de tocar, por mais que desde pequeno o Senhor trabalhou no meu coração e no meu secreto, me entregou de que eu usaria esse meu talento, esse canto, para pregar o evangelho, eu ignorei isso por muito tempo. Eu deixei esse chamado de lado e fiquei pensando, não, o Senhor vai esquecer, eu não vou precisar usar isso. Só que houve um tempo em que eu comecei a passar por uma batalha espiritual e 3 cultos seguidos o Senhor usou pessoas de fora que eu não conhecia para orarem sobre mim e falarem nitidamente: você vai cantar para o Senhor, você vai cantar para mim. E naquele momento eu pensei, que cristã eu sou? Que eu não pude cumprir o meu chamado quando escutei o meu Deus falar comigo, que eu só comecei a exercer esse chamado quando pessoas de fora tiveram que vir falar comigo, quando eu tive que passar por uma tribulação. Então não seja igual Jonas, não deixe para depois, não deixe que venha uma tribulação ou uma luta espiritual para que tu venha cumprir o teu chamado, independente de qual for. Tenha pressa em cumprir o seu chamado, assim como o Senhor, seu Deus, o seu Pai, teve pressa em te encontrar e te trazer de volta. Comece hoje a cumprir o seu chamado. Mande uma mensagem para alguém, grave um vídeo cantando, grave um vídeo falando, cumpra o seu chamado e busque ele. Eu vou trazer um vídeo sobre como descobrir o seu chamado, mas se vocês já sabem, use esse vídeo como encorajamento para começar a cumpri-lo. Mas então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Te espero aqui quinta-feira que vem ao meio-dia. Um beijo, paz!